Bom dia, irmãos. Como vocês estão nesse domingo de manhã? Que nesse momento o nosso coração possa descansar e que nada possa nos impedir de estar perto do Senhor nessa manhã. Que a gente possa estar com o coração aberto para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para estudar a palavra do nosso Deus. Hoje, de maneira específica, vamos conversar no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, dos versos 1 a 24. E nós vamos meditar nesse texto e pedir para que o Senhor nesse momento nos abençoe com a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a sua palavra. Oremos. Bendito Senhor, nós te adoramos, te bendizemos. Obrigado, Senhor amado, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos fala o coração através dela. E nesse momento, mais uma vez, pedimos-te que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra possa não apenas nos edificar, mas acima de tudo, Senhor, transformar nossa vida, nos desafiar para viver a fé como o Senhor espera que a vivamos,
Dá-nos a tua bênção, Senhor, nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vamos ler, né, o capítulo 12 e vamos, à medida que lermos o capítulo 12 de Atos, nós vamos conversando um pouco nessa história que nos conta do milagre, né, da libertação de Pedro. Versículo 1, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Nós não sabemos qual é esse tempo de maneira específica. Lucas não nos dá nenhum detalhe sobre em qual tempo isso aconteceu. Nós já vimos aqui em outros momentos que Lucas não está escrevendo uma narrativa preocupado com a cronologia, né, com os fatos em ordem cronológica. Às vezes ele está tratando de atos que aconteceram simultaneamente, o que pressupõe na leitura de Atos, né, que em alguns momentos os fatos aconteceram ao mesmo tempo, e ele está contando esses atos que estão acontecendo nessa igreja que está nessa caminhada. Vimos que no encontro passado, do domingo passado, os irmãos levantaram então uma oferta, né, ou foram desafiados a levantar uma oferta para atender aos irmãos, aos cristãos ebionitas, os chamados cristãos pobres de Jerusalém, por conta da grande fome que aconteceu naqueles dias. Aqui nós voltamos para a igreja em Jerusalém, um relato sobre Pedro, que está em Jerusalém. Nós não podemos dizer que esses atos são cronológicos, pode ser que eles tenham acontecido antes mesmo do relato do capítulo anterior, capítulo 11. O que nós sabemos é que Lucas dá uma atenção muito forte para esse fato que aconteceu, a libertação de Pedro e essa perseguição que agora é feita pelo Império Romano, que embora feita pelo o rei dos judeus, o Herodes Agripa I, né, mas aqui já não é mais uma perseguição feita pelos religiosos judeus, mas é uma perseguição já feita pelo Império Romano. É isso que muda um pouco o nosso texto, porque até agora nós tínhamos uma perseguição feita pelos judeus em relação aos cristãos. Pedro tinha sido inclusive preso e açoitado pelo Sinédrio, pelos líderes religiosos judeus. Mas aqui nós temos uma perseguição por parte do rei Agripa, que estava sobre a Judéia, como o rei da Judéia, mas a cargo do Império Romano, colocado ali pela sua amizade, inclusive com os imperadores romanos, que lhe deu essa condição de ter um grande reinado com uma certa liberdade de ação por conta da sua proximidade e fidelidade ao Império Romano. E aqui nós temos então que o primeiro momento, né, que o Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Qual a finalidade de Agripa em fazer isso? Historicamente nós sabemos, né, o Agripa se colocava como judeu, filho de uma mãe judia, o Agripa se portava como judeu e os historiadores dizem que ele fazia isso para meio que conseguir o apoio do povo, já que os reis anteriores sofreram muita resistência, rejeição por parte da população judia, né, dos judeus. Aqui o Agripa, no seu reinado, tenta se aproximar dessa multidão, desse povo, ter uma boa relação com os judeus, e fazia isso inclusive participando todos os dias, diz Flávio Joséfo, das orações no templo. Ele buscava essa aproximação com o povo e mostrava ser um bom religioso. Os historiadores dizem que isso era uma grande farsa, que Agripa de judeu só tinha mesmo a aparência, mas ele fazia isso com uma boa propaganda política. Nós sabemos na história da humanidade que muitos líderes religiosos usaram desse mesmo artifício, né, da propaganda religiosa, para conseguir apoio da população ou de parte da população. Essa é uma tática de
de políticos. Eu ouvi certa feita de um certo político que político não tem religião, porque é político, ele é de todas as religiões, né? O verso 2 diz assim: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, ele, para de alguma maneira ter essa resposta positiva do povo judeu, ele manda matar Tiago, irmão de João. Nós lembramos bem, né? Tiago e João e Jesus num barquinho, né? Aquela música infantil, Pedro, Tiago e João e Jesus num barquinho. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ou os filhos do trovão, muito próximos, né, ao Senhor Jesus. Mas é interessante que aqui em Atos, a primeira vez que aparece, né, falando de Tiago como alguém que o próprio Herodes entendeu que era possível alcançar certa apoio do povo em matá-lo, o que demonstra que ele era alguém muito querido, né, pela igreja cristã, e possivelmente alguém que também era muito odiado pelos judeus, pela sua ação como apóstolo. Nós não temos as histórias desse Tiago em Jerusalém, né? O Lucas não nos contou muito sobre o que esse Tiago fez. Na verdade, o Atos dos Apóstolos acaba se concentrando muito na história de Pedro, falando muito sobre o que Pedro fez, mas não nos conta sobre o que os outros 11 apóstolos fizeram. Mas aqui nós temos a menção ao Tiago, filho de Zebedeu, que havia sido morto, né, pelo Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, que foi o Herodes que viveu no tempo de Jesus, né? Ele governou durante um período relativamente curto, de 41 a 44, mas foi considerado um grande imperador, um grande rei, melhor dizendo, da Judéia, por conta dessa sua relação com o Império Romano, como o pastor já disse. Mas ele era também considerado como sanguinário, que matava com muita facilidade aqueles que se colocavam contra o seu domínio. O versículo 3 diz que, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Ele percebeu que essa perseguição aos cristãos lhe dava mais apoio político, então ele continua com essa perseguição, mandando prender a Pedro, e bem no período, né, dos pães asmos. Se você se lembra, Jesus também foi preso nos dias dos pães asmos, a véspera da Páscoa. Aqui há um relato sobre Pedro que nos faz lembrar que Pedro segue o mesmo caminho de Jesus, sendo preso no dia dos pães asmos, como o Senhor Jesus havia sido preso no dia dos pães asmos, ou nos dias dos pães asmos, ou pães sem fermento. E aqui agradava aos judeus. É interessante notar que não se trata, né, do povo especificamente, ou todo o povo, mas alguns estudiosos acabam chamando a atenção que Herodes estava muito preocupado em agradar a liderança religiosa, aos líderes religiosos. Nós não temos essa explicação aqui no texto. Quando Lucas fala agradava aos judeus, dá a ideia de ser todo o povo, mas ao que parece, realmente aqui se trata somente das lideranças que queriam, que obviamente tinham também alguma ligação com o próprio Herodes Agripa, desculpe. E o versículo 4, depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É interessante observar que no verso 4 aparece a palavra apresentá-lo, é uma palavra técnica, mostrando que, na verdade, havia uma intenção de Herodes em pronunciar a sentença, é o sentido do texto, né? É pronunciar a sentença diante do povo depois da Páscoa. Não queria que isso acontecesse no período da Páscoa, e nós já entendemos isso por conta, né, da seriedade com que os judeus levavam esse período da Páscoa, e ele então pretende fazer isso. E o texto nos diz que a igreja estava orando por Pedro.
É bom nos lembrarmos que o texto começa com a menção específica à morte de Tiago por Herodes, né? O Herodes mandou matar Tiago, possivelmente ao fio da espada. E aqui nós temos o Pedro preso, né? A igreja orando pelo Pedro. Claro que a igreja deve ter orado pelo Tiago quando houve talvez a prisão de Tiago. Nós não sabemos isso, os detalhes. Lucas apenas nos fala da sua morte, mas podemos imaginar que ele talvez tivesse sido preso e depois executado, e depois agora há uma nova prisão e é claro, uma nova execução está à vista, e a igreja fica obviamente alarmada. Um dos seus apóstolos havia sido executado por Herodes e possivelmente Pedro seria o próximo a ser executado. A igreja vai orar por conta dessa perseguição que os seus apóstolos estão enfrentando. Verso 6, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos deles. Interessante quando nós notamos aqui que Pedro está preso, ele sabe da morte de Tiago, né? E ele deve estar também consciente de que ele pode ser julgado nos próximos dias e também ser executado. Mas ao contrário de estar ansioso, angustiado, como o Pedro aparece nos evangelhos, aqui nós temos o Pedro dormindo. Não é difícil a gente não se lembrar do Pedro desesperado no barco, porque o barco estava sossobrando e Jesus dormindo na popa do barco, né? Aqui o Pedro está com a mesma atitude do Senhor. Uma situação de alvoroço, uma situação de perseguição, uma situação de incerteza, mas o Pedro dorme. E veio um anjo, né? Um anjo veio e tocou no lado. No texto original grego, literalmente deu um tapa, né? Ele deveria estar dormindo profundamente, e Lucas quer mostrar exatamente isso, né? Que o anjo precisou lhe dar um tapa para que ele pudesse acordar, né? E ele desperta, e o anjo diz: levante-se depressa, e as correntes caíram da mão dele. Tudo é um milagre, né? A aparição do anjo, o anjo que fala com Pedro, que desperta as correntes que saem das mãos, verso 8. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Veja que todo o texto nos conta essa saída, né? E um ato obviamente milagroso, um ato que não se pode explicar de maneira racional. Ele está passando entre as sentinelas, ninguém o vê. Ele chega no portão, o portão automaticamente se abre, né? Um portão abrir automaticamente nos nossos dias não é milagre, mas nesse tempo aqui jamais se imaginou que um portão pudesse abrir automaticamente, né? Sem um controle remoto. E aqui então se trata de um milagre, o portão abriu automaticamente e Pedro, quando sai, ele tem a percepção, é como se ele caísse em si e percebesse, né? O Senhor me enviou um anjo e esse anjo me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Que expectativa era essa? Que Pedro também fosse morto. Verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era.
reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Aqui nós temos a menção a João Marcos, né? E o jeito que o texto está escrito nos faz lembrar, ou ter a clara visão, melhor dizendo, né? De que o João Marcos era muito conhecido, ou se torna alguém muito conhecido na igreja, ao ponto de dizer que a casa onde estava era da Maria, mãe do João, o Marcos, né? Esse João Marcos, de acordo com a tradição, que vai aparecer tanto aqui em Atos Apóstolos, quanto também em cartas do apóstolo Paulo, esse João Marcos também tinha como apelido, né, dedo de toco, porque era um homem relativamente grande, mas os seus dedos eram muito pequenos. Na tradição ele ficou chamado como dedo de toco, né, o João Marcos. De acordo com a tradição da igreja também, nós não temos nenhum relato disso que possa nos garantir na Bíblia, mas a própria tradição da igreja vai atribuir o evangelho de Marcos a esse João Marcos, que andou com Pedro, que era primo de Barnabé, né? Esse João Marcos, nós vamos descobrir também, era primo de Barnabé. Ele também era de origem de Chipre e estava lá na casa da mãe de João Marcos, a Maria, e o texto nos mostra que era uma casa grande, né? Era uma mulher possivelmente abastada, uma família abastada, porque ela tem uma frente, a porta, um local que era capaz de abrigar uma boa parte da igreja. Nós não sabemos quantas pessoas, mas era um grupo de cristãos que estavam na sua casa. Ela tinha uma empregada. Então tudo isso nos mostra que era uma família abastada. É interessante você notar também que a palavra que aparece aqui é empregada, né, e não escrava. Também um fato interessante, os cristãos, em regra, já haviam libertado seus escravos, né, e os remunerava. Verso 13, quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. A palavra, o nome Rode é literalmente um diminutivo para rosa, seria o nosso Rosinha, né? E ela reconhece a voz de Pedro, mas ficou tão alegre que fechou a porta na cara do Pedro e foi contar para os outros, né? Alguns dizem que aqui é um toque de humor em todo esse texto de Lucas, como se o ato milagroso de Deus, o ato sem explicação, porque é o ato da graça de Deus, do milagre de Deus atuando para libertar Pedro, é um ato que era como se Deus estivesse rindo, né, do poder romano que queria matar, ou da religião dos judeus, os religiosos judeus que queriam matar a Pedro, né? Verso 15, então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. É interessante o fato, né, que eles oraram e não acreditaram no milagre. Eles estavam orando para Deus libertar o Pedro. É o que está no texto, né? Eles estavam orando incessantemente por Pedro. Nós pressupões que estavam orando para que Pedro fosse liberto, não fosse morto, como havia sido Tiago, né? Mas eles não acreditam quando Pedro chega, né? Eles começam a dizer, você ficou louca. Depois ela insiste, não, então deve ser o anjo dele. É uma expressão que basicamente significa um sósia celestial dele, né? Mas todas essas expressões expressam, né, tentam mostrar que eles não acreditaram naquilo pelo qual eles oraram, né? Mas quando eles viram Pedro, ficaram admirados. Verso 17, ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Pois bem, aqui o texto nos aponta que ele faz um sinal para que as pessoas possam se calar. Imagino que elas ficaram louvando e falando e conversando e felizes porque Pedro estava ali no meio delas e não estava mais preso e, portanto, livre da prisão e da morte, né?
ele então disse, olha, vão e anunciem isso, que eu estou livre, né? Para Tiago. Tiago aqui já é o irmão de Jesus, que nós vamos conversar mais em Atos sobre ele. É o Tiago que vai escrever a carta que nós temos nas Escrituras, né? O Tiago que escreve a carta que nós temos nas Escrituras é o Tiago, irmão de Jesus. O que já mostra que esse Tiago, irmão de Jesus, nesse período em 42, 43, né, já era um nome conhecido e importante entre os apóstolos, alguém que tinha sido ou se tornado já alguém com uma certa influência entre a igreja já nessas primeiras décadas, né? E ele foi para outro lugar, e nós não sabemos para onde Pedro foi, né? Nós vamos ter novamente Pedro aparecendo no capítulo 15, verso 7, e que será a última vez que Pedro aparece em Atos dos Apóstolos. Essa história contada aqui, com mais detalhes sobre Pedro, é a última história de Pedro. Ele vai aparecer em Atos 15, 7, e depois nós não temos mais nenhuma palavra sobre Pedro em Atos, que daqui para frente nós vamos perceber que vai se concentrar mais e mais na figura de Saulo, Paulo, né, o apóstolo dos gentios. E o verso 18 continua. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submeteu as sentinelas a interrogatório. Ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O texto nos conta então no final, né, dessa história sobre a libertação de Pedro, desse ato, né, de Herodes que não aceitando que o Pedro tivesse sido milagrosamente solto, manda matar os soldados, um ato de um tirano, né? E nós vamos perceber nos versos finais desse capítulo 12, né, que havia uma séria, verso 20, havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Aqui é uma história, né, que essa região de Tiro e Sidom possivelmente estava sendo omitida ou sendo prejudicada na distribuição do pão, dos cereais. E esse texto nos conta que essa multidão vai até o Herodes, possivelmente para conseguir favores. No dia designado, verso 21, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O texto, ao terminar, né, nos conta esse fato de o Herodes sentado no trono, vestido de traje real. Flávio Josefo, historiador judeu, fala que o Herodes Agripa gostava de vestir-se de um traje de prata e se portava como se fosse realmente uma divindade. Talvez o Herodes Agripa tivesse também um desejo de ser adorado como eram adorados os reis, os imperadores romanos. Ele que era um filhote, né, de Roma, ele que amava tanto Roma, ele que era tão subserviente a Roma, também queria ter o mesmo tratamento que os imperadores romanos tinham ali no seu território, que era governado por concessão do Império Romano, né? E o texto nos conta que a população, então, como que o adorando, né, é a voz de Deus, ao invés de ele ser um judeu verdadeiro, né, um crente verdadeiro, que atribui a glória a Deus, o texto pressupõe que ele quer a glória para ele quer ser realmente adorado, ele não quer que a glória seja de Deus, ele quer que a glória seja dele. E o texto nos conta, então, que ele foi comido de um verme e morreu, né? E o verso 24 diz que, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse texto todo nos conta, a igreja está sendo perseguida pelo Império Romano, mas a igreja continua crescendo e se multiplicando. O historiador Flávio Josefo, ao comentar a morte de Herodes, diz que
que após o evento lá de Cesareia, uma dor severa começou a sentir o Herodes em sua barriga, e que se tornou tão violenta que ele foi carregado para o seu palácio e morreu 5 dias depois. O Flávio Josefo, então, na sua obra, História dos Judeus, confirma o relato de que o Herodes Agripa I tenha tido uma morte absurdamente repentina e estranha, né? Com essa dor na barriga, e depois de 5 dias ele morre no seu palácio. Vamos conversar um pouco sobre esse texto, o que ele tem para nos dizer? O texto nos fala sobre a morte de Tiago e o livramento milagroso de Pedro. Nem sempre as nossas orações serão atendidas de acordo com o nosso querer. Milagres não estão condicionados à fé. É a primeira coisa que nós aprendemos desse texto, é que o texto nos começa com a morte de Tiago e depois nos conta do milagre do livramento, né, de Pedro. As orações da igreja foram atendidas no caso de Pedro e não foram atendidas no caso de Tiago. Faltou fé no primeiro caso. Talvez no nosso tempo hoje, por conta da teologia distorcida, né, da teologia da fé na fé, alguns diriam que Tiago morreu porque não tinha tanta fé, Pedro saiu porque teve fé. Né? Como se a fé pudesse controlar as ações de Deus, de tal maneira que Deus estivesse totalmente à mercê da fé, sendo subserviente à fé. Deus se transforma assim como num gênio, né, de uma lâmpada, a lâmpada do Aladim, né, que você faz ali esfrega a lâmpada e depois faz os pedidos, ele é obrigado a te atender. Esse conceito de Deus que se tem na atual conjuntura, que é pregado em muitas igrejas, na chamada teologia da prosperidade, que se você fizer isso, aquilo, se você for naquele culto, naquele horário, se você fizer aquela campanha, tudo vai resolver na sua vida, tudo vai dar certo, nada vai dar errado, e você vai conseguir a cura e vai conseguir prosperidade. É uma distorção da compreensão bíblica, né? É uma distorção da fé bíblica, porque a fé bíblica não é a fé na fé, que faz com que aquele que tem fé consegue tudo, porque a fé é a fé que faz as coisas acontecerem. A fé nas Escrituras é a fé no Deus que pode todas as coisas, mas que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que não está subserviente ao que crê, mas que continua sendo Deus. Por que Tiago morreu? Nós não sabemos. Por que Pedro foi livre? Nós não sabemos. Por que não poderia ter sido o contrário? Poderia ter começado com a morte de Pedro e o livramento de Tiago. Nós não sabemos. Nós não temos as respostas para isso. Mas o fato é que nós precisamos compreender que nem sempre as nossas orações serão respondidas do jeito que nós queremos. A igreja possivelmente tivesse orado para a libertação de Tiago, mas aprove a Deus que naquele momento Tiago não fosse liberto. Talvez a igreja orou, e orou muito para que Pedro fosse liberto, e aprove a Deus libertar o Pedro. Mas obviamente Pedro vai morrer pouco tempo depois, não vai demorar muito para que Pedro tenha também uma morte trágica, terrível, pelo simples fato de ser apóstolo. A segunda questão o texto nos ensina que precisamos orar tanto pelos milagres quanto para que Deus nos dê capacidade de percebê-los. Eu não sei se você notou isso, mas a igreja orou para o milagre acontecer, mas quando o milagre aconteceu, ela não percebeu o milagre. Ela duvidou o tempo todo do milagre. Me parece que nós precisamos de 2 milagres. Primeiro, precisamos orar e crer que Deus é capaz de fazer infinitamente o que nós pedimos e pensamos, mas precisamos pedir a Deus sensibilidade para ver o milagre dele à nossa volta. Às vezes nós pedimos milagres o tempo todo, às vezes nós pedimos tantas coisas, mas nós não percebemos o cuidado de Deus nas coisas pequenas do dia a dia. O discernimento, a sensibilidade, perceber a mão poderosa do Senhor que nos guarda, que nos liberta, que nos ama, que nos abençoa, que nos traz a paz, e que às vezes nós não percebemos à nossa volta os milagres acontecendo. A última questão que eu quero conversar com vocês é também voltando um pouquinho na primeira questão, mas é um fato
que eu penso que nós precisamos conversar muito, né? O tema oração e soberania de Deus é o pano de fundo teológico do nosso texto. Por que orar, se Deus já sabe tudo e faz tudo conforme o conselho da sua vontade? Efésios 1:11. Ora, se Deus já sabe tudo e Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade, por que nós oramos? Eu quero dar duas respostas simples. Nós oramos, em primeiro lugar, a um Deus soberano que faz tudo conforme o conselho da sua vontade, por saber que Deus, mesmo que nos dê ou não nos dê, mesmo que Ele nos dê o sim ou nos dê o não, Ele fará sempre o melhor conforme o conselho da sua vontade. Às vezes nós pedimos algumas coisas, ansiamos por algumas coisas, mas depois descobrimos que aquilo que nós queríamos não era o melhor. E Deus nos livrou de algo porque nos tinha ou algo melhor ou não queria que nós passássemos pelo pior. Veja, Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. E é por isso que nós oramos, porque cremos que ao entregarmos para Ele a nossa vida, nós saberemos permanentemente que Ele tem o melhor para nós. Por isso nós oramos. C.S. Lewis, ao falar sobre isso, diz que obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu tudo aquilo que eu pedi. Parece ser contraditório, mas o C.S. Lewis está dizendo isso. Obrigado, Deus, porque eu nem sempre sei pedir. Às vezes o que eu peço está errado, às vezes o que eu peço está equivocado, às vezes minha visão sobre o que eu quero é tão limitada. Obrigado porque o Senhor não atende todas as minhas orações. O segundo aspecto do porquê oramos, em relação à soberania de Deus, é porque Deus nos deu a oração como meio para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Ora, o próprio Deus nos diz nas Escrituras, o próprio Senhor nos diz nas Escrituras, que algumas coisas nós só teríamos se nós orássemos. Veja, Deus instituiu na sua soberania a oração como meio para que nós pudéssemos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Portanto, nós oramos. Portanto, nós oramos crendo que a oração é o meio pelo qual Deus nos deu, o privilégio pelo qual Deus nos deu de ter aquilo que Ele tem para nós. Portanto, nós devemos orar. Portanto, nós devemos orar porque Deus disse que a oração seria o meio pelo qual nós conseguiríamos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Queria que você pensasse nisso. Esse texto nos traz essas questões tão profundas. Primeiro, sobre o fato de que a fé não manipula a Deus, que a fé não é fé na fé, é fé no Deus que sabe todas as coisas bem melhor do que nós. É por isso que nós descansamos nele. E eu queria te convidar também para descansar a sua vida no Senhor e orar, buscar sempre em Deus aquilo que é o melhor para a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo em que nos reunimos, ainda que virtualmente, para estudar e meditar na Tua palavra e saber que Tu és Deus que continua falando conosco. Dá-nos a Tua bênção. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, nas suas dores, nas dificuldades, nas suas situações difíceis. Alguns aqui que estão pedindo milagre. Ó Deus bendito, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações e faz milagres acontecer. Faz, ó Pai, que a Tua vontade perfeita e maravilhosa se manifeste na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Oramos, Deus bendito, para que o Senhor abençoe a nossa nação nesse momento difícil, nosso mundo nesse momento difícil, enfrentando essa pandemia. Oramos para que o Senhor abençoe, Senhor, aos médicos, aos cientistas que estão em busca dessa vacina. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso e abençoar a estes que estão à procura desta vacina, a fim de que vidas sejam poupadas. Deus, nós não poderíamos deixar de lembrar da triste situação do Líbano, especialmente, ó Deus, daquelas pessoas que foram feridas, que agora estão ali sem alimentação, alguns sem qualquer tipo de socorro médico. Senhor bendito, pedimos para que o Senhor as abençoe, abençoando também as nações ricas do mundo, para que os nossos olhos se voltem para essas situações de tragédia, pobreza, calamidade que acontece no nosso mundo e que nós, às vezes, fechamos os nossos olhos. Bendito Senhor, pedimos esse milagre do Senhor, para que abençoe aquele país como que ouviu tanto evangelho, aquele país que tem uma grande colônia
um grande grupo de cristãos. Abençoe, ó Deus eterno, aquele lugar, para que nesse momento a sua igreja também ali no Líbano possa expressar fidelidade ao Senhor, testemunho do Evangelho e fazer com que a tua palavra alcance os corações. Pedimos isso para a glória de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.